Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí acompanhando a resolução desse material que está aí disponível no blog sobre a aplicação das leis de Newton, tá? Então, vamos acompanhar aí. Primeira questão. Então, ele fala para a gente que tem um bloco, certo? Com a massa de 5 quilos e vai ser lançado no plano horizontal liso, ou seja, ele vai escorregar, com velocidade de 40 metros por segundo. Essa aqui é a nossa velocidade inicial, tá? Então, ele pede para determinar a força que deve ser aplicada nesse bloco, no sentido contrário, né? Que ele vai poder movimentar, para que a gente possa pará-lo em 20 segundos. Então, lembrando, a gente vai seguir, ó, a nossa fórmula base vai ser a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica. Força igual a massa vezes aceleração. A força resultante, certo? Então, a gente vem. Perceba que no momento a gente não tem a aceleração de cara, mas eu tenho como encontrar. O que é aceleração? Não é a razão ou a divisão entre a variação de velocidade pela variação de tempo? A gente tem essas informações, tá aqui. Então, é só aplicar na fórmula e a gente segue. Ó. Quem é a nossa massa do bloco? 5 quilos. Tá aqui. Vezes. Então, lembre-se, se eu estou variando de velocidade, é a minha situação final menos a minha situação inicial. Eu quero parar, então, minha velocidade final é 0. Menos a minha velocidade inicial, que é 40, dividido pelo tempo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma variação aqui da velocidade negativa, certo? Menos 40 sobre 10. Mas aí o que acontece? Como ele pediu para a gente só um módulo, o módulo determine o módulo da intensidade da força. Como ele pede apenas o módulo, então esse sinal aqui não vai influenciar para mim não, tá certo? Então o que foi que a gente fez? A gente dividiu 40 por 10, que vai ficar 4, e aí fez o produto de 5 vezes 4, que deu 20. Então, vai nos dar a alternativa, ó, alternativa B. Segunda questão, vamos lá. Ó, então, a gente tem aqui uma figura de um bloco, um corpo qualquer que ele está suspenso, ele está preso no teto, tá? Então, ele está suspenso aqui por uma corda. Então, ele quer saber a tração dessa corda e ele quer saber a tração que está sobre essa corda. Lembrando, essa corda ela é inextensível, a massa dela também é desprezível, tá bom? O que quer dizer inextensível? Ela não vai esticar, ela não vai ser como uma mola. Então, tá aqui a corda, ela vai ficar tensa, segurando o meu bloco. O que vai acontecer? Vai haver um equilíbrio entre a tração e o peso. Então, quando entrar essas forças em equilíbrio, eu vou poder dizer que a tração é igual ao peso, onde o que é peso? Massa vezes a gravidade do corpo. Desculpa, massa do corpo vezes a gravidade do local. Então, a tração vai ser massa vezes gravidade. E aí a gente segue. Ó. Quem é a massa do corpo? 8. Quem é a gravidade do local? 10. Que ele pediu para adotar como 10. Então, a gente vai ter aí como o valor da tração 80 newtons. E 80 newtons também é o valor do peso do nosso bloco. Então, vai nos dar aí a alternativa A. Vamos para a próxima questão. A terceira. Então, a gente tem aqui duas situações. Eu tenho uma balança de pratos, né? E uma balança comum, onde, nessa primeira situação, eu estou na superfície terrestre e aqui eu estou na superfície da Lua. O que ele quer? Ele quer a razão. Razão, lembre-se, razão é divisão de uma coisa pela outra. Então, ele quer a razão da massa, mzão, sobre mzinho. Então, vamos para cá. Nessa balança aqui de pratos, M está em equilíbrio com esses dois corpos aqui de meio quilo. Então, quer dizer que a massa daqui
é igual a massa que está aqui. Então, M vale 1 kg. Guarda essa informação. Vamos para a próxima. Lembrando que qual é a formulazinha para a gente descobrir peso? Lembre-se, o peso de um bloco, o peso de um corpo, certo? Ele sempre vai depender da gravidade local. A massa, ela não depende, certo? Então, a massa do corpo, eu mudando de local, ela não muda. Já a gravidade, perdão, já o peso, vai ser diferente, porque ele é dependente diretamente, ó, da gravidade, tá? Então, o peso do corpo na Lua vai ser a massa dele vezes a gravidade na Lua. Ele nos informou a gravidade na Lua? Informou, está aqui, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para cá. Ó, o peso é esse aqui que ele está dando para a gente, ó, que está assinalado na balança, 4 newtons. Porque, lembrando, peso é força, é dado em newtons. Massa é dado em quilogramas, certo? Então, está aqui o peso de 4, massa que eu preciso descobrir, vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. Então, quem vai ser M? Ué, vai ser a divisão entre 4 por 1,6. Então, quando você fizer essa divisão aí, ó, a gente vai obter 2,5 kg. Então, como ele quer a razão dessa massa por essa daqui, então, 2,5 kg dividido por 1 kg, então, só nos dá a alternativa 0,25. Só lembrando, caso você tenha dúvida de como dividir um número inteiro por um número decimal, perceba que a minha vírgula ela está uma casa à esquerda. Tá vendo? Ela pulou daqui para cá. Então, se você quiser transformar esse número no número inteiro, então você multiplica aqui por 10 e multiplica aqui por 10. Então, vai ficar 40 dividido por 16. Quando você fizer essa divisão, vai dar também 2,5. Caso você tenha dúvida sobre o resultado, usa uma calculadora ou usa um celular, que você vai usar o aplicativo da calculadora no celular, e aí você vai ver que vai dar esse resultado. Vamos para a próxima. Ó, essa daqui, vamos prestar atenção nos detalhes. Ó, a massa do automóvel está o quê? Em quilogramas. A velocidade inicial está em quilômetros por hora. Perceba, a gente tem que mudar isso aqui, tá? Por quê? Porque a minha aceleração, certo? Ela é em metro por segundo ao quadrado. E a minha força em newtons, newtons nada mais é que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, eu preciso mudar essa velocidade que está em quilômetros por hora para metro por segundo, certo? Outro detalhe, nosso tempo está em minutos. Eu vou precisar transformar ele para segundos, tá? Então, tá aqui. Nossa primeira transformação. Ó, estou transformando a velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo. Lembre-se, quilômetros por hora é a unidade grande. Metro por segundo é a unidade pequena. Então, se você quer sair de uma unidade grande para uma pequena, basta você fazer a divisão, tá? Outro detalhe também, que muita gente confunde. Muita gente quer transformar tempo com esse mesmo fator de velocidade. Não pode. 3,6 é um fator de transformação apenas de velocidade. Para transformar tempo, eu uso aquela regra. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. É essa regra que eu vou usar, tá? Então, tá aqui a nossa velocidade em metros por segundo. Então, primeira transformação tá ok.
Aí, o que acontece? Eu vou transformar isso aqui, esse 1,2 minutos, em segundos. Como é que eu faço isso? É só a gente multiplicar. Você faz 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 1,2 minutos vai ser igual a 1,2 vezes 60. Então, isso vai dar 72 segundos. Então, isso aqui que a gente está fazendo é a mesma coisa que a gente fez na questão passada. Na segunda questão, perdão, na primeira questão. Massa, ó, do automóvel, velocidade, porque lembre-se, ó, ele quer que ele dá a velocidade inicial e ele quer que os freios sejam acionados para produzir uma desaceleração constante e o carro parar. Então, se o carro vai parar, quer dizer que a velocidade final é zero. Então, 17 menos 0, 17. Está aqui. E o tempo? Então, ó, fazendo essa divisão e o produto, a gente vai ter que a força vai valer 357 newtons. Como ele quer o valor aproximado, então, o mais próximo aqui, ó, é a letra A, tá bom? Então, tomem sempre esse cuidado. Observem as unidades. É importante, tá? Vamos para a próxima. Então, aqui ele diz para a gente, ó, que tem uma força de 3 newtons e outra de 4 newtons perpendiculares. Gente, sempre que você tiver duas forças perpendiculares, elas estão aqui, ó, entre elas há um ângulo de 90 graus. Ó. Então, a gente tem essa força verde e essa força amarela, é essas daqui, ó, a de 3 e a de 4, tá? Então, estão atuando nesse bloco de 10 quilos. Aí ele está dizendo, se o bloco parte do repouso, então sua velocidade ao final de 4 segundos vai ser. Então, vamos lá. O que eu quero? Eu tenho que transformar essas duas forças em uma força resultante, porque é justamente ela que eu vou aplicar na velha e usual fórmula F igual a M vezes A, porque aquela força que está ali é a força resultante que atua sobre o meu bloco. Então, para a gente encontrar essa força roxa aqui, ó, vai ser justamente a nossa força resultante. Então, a gente vai usar Pitágoras. Quem vai ser nossa força resultante? Então, força resultante ao quadrado vai ser essa verdinha ao quadrado mais a amarelinha ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado vai ser 9 mais 16. Quando eu fizer essa soma, vai dar 25. E aí, ó, tiro a raiz. Raiz de 25, 5 newtons. Ok, encontrei a força resultante que vai atuar no meu bloco, que vai fazer com que, no caso, ele saia do repouso e ganhe aí uma velocidade final. E, por consequência, uma aceleração. Então, a gente vem para cá, ó. Segunda lei de Newton. Quem é a nossa... Aí, novamente, quem é a nossa aceleração? ΔV sobre ΔT. Então, vamos lá agora colocar os valores que a gente tem e o que a gente precisa. Então, a força resultante eu já tenho, 5, que a gente encontrou aqui, ó, nesse primeiro momento. Quem é a massa do bloco? Ele nos informa, está aqui, 10 vezes. No caso, como ele sai do repouso e vai ter uma velocidade final V, então é 0. Então, no caso, vai ser V menos 0, é V. Dividido pelo tempo, em 4 segundos. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou fazer multiplicar 10 vezes V e faço meio pelos extremos. Então, eu vou ter que 10V vai ser igual a 20. Quem vai ser V? Eu passo esse 10 dividindo para cá. Então, vai ficar 20 dividido por 10, 2 metros por segundo, dando a alternativa D. Vamos para a próxima. Ó,
essa aqui são 3 bloquinhos, A, B e C, que eles estão deslizando numa superfície, onde não tem atrito. Então, eu estou numa situação ideal, seria uma situação perfeita, eu não tenho atrito, né? Então, não tenho, por exemplo, eu não tenho dissipação nenhuma de energia. Isso é uma outra conversa, mas desde já vamos se acostumar com esses termos. E aí ele fala que a força necessária para puxar esses 3 blocos, 6 newtons. Ele diz a aceleração, 0,60, e ele diz que as massas de A vale 2 e a massa de B vale 5. Aí ele pergunta para a gente quem seria a massa de C para eu poder obter essa aceleração com essa força. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagine que agora eu vou pegar esses 3 blocos e vou uni-los de uma vez só. Colocar um do ladinho do outro. E aí começa a empurrar, tá? Então, o que vai acontecer? A força, ela vai atuar puxando ou empurrando aqui os blocos através da soma das massas vezes A. Lembre-se, essa aqui é aquela mesma fórmula da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que lá, nos outros exemplos, no anterior mesmo, a gente só tinha um bloco. Aqui eu tenho 3, então eu tenho que somar. Eu transformo os 3, ó, junto os 3 blocos e transformo num grande bloco. Então, tá aqui. E aí a gente começa a colocar os valores que a gente já tem. Força, 6. A massa de A, ele informou 2. Massa de B, 5. Mais a massa de C, vezes a aceleração do sistema. Então, a gente soma aqui. E depois, o que eu faço? Eu faço aquela regra distributiva. Ou como muitos chamam também de chuveirinho, né? Você multiplica 0,6 vezes 7, vai dar 4 vezes 2, mais 0,6 vezes MB. 0,6 MB. Então, ó, pego esse 4,2, coloco ele para fora da igualdade. Então, se ele está positivo aqui, ele vai lá para fora e se torna negativo. Então, fazendo aqui essa subtração, ó, eu vou ter 1,8 igual a 0,6 MB. Então, 0,6 passa para cá dividindo. Então, eu vou ter 1,8 dividido por 0,6, 3 quilos. Então, a massa de C, perdão aqui que eu botei massa de B, tá? Mas isso não influencia para a gente, não. Foi só uma questão de nomenclatura. Então, a massa de C vai ser 3 quilos. Então, vai dar a letra B. Ok? A sétima e última questão. Ó, ele dá aí 3 bloquinhos para a gente. A, B e C. Certo? Onde os 3 têm a mesma massa. Então, A e B está aqui no plano horizontal. E C está suspenso, está pendurado aqui, ó. Tá vendo? E, ó, não existe atrito entre essa superfície ou apoio e os blocos. Então, ele quer saber se a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor da tração que une esses dois blocos aqui. Então, qual é o movimento que o meu sistema vai fazer? Ó, meu bloco A e meu bloco B vêm para cá, porque o bloco C vai puxar. Não é, no caso, a massa do bloco C, é o peso do bloco C que vai fazer esse sistema entrar em movimento. Ou seja, a massa multiplicada pela gravidade do local, certo? Então, sempre que você tiver um sistema onde eu não tenho nenhuma força para cá que venha atuar aqui nesse plano e observar que tem um corpo suspenso, esse corpo suspenso,
ele é o responsável pelo movimento dos meus blocos, tá? Então, ó, o que vai acontecer? C vai cair, A e B vem para cá. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, lembrando o que é peso, massa vezes a gravidade. Então, a massa de C é 3, a gravidade vale 10, então o peso de C vai ser 30 newtons. Aí vamos para cá. Aí você pode me perguntar, como assim? Por que o peso está aqui? Lembre-se, peso é força. Esse peso, ele está sendo responsável por essa aceleração. Então, ó, partindo do mesmo princípio, força é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força aqui é uma força que, vamos dizer assim, especial, que é quem? O peso. Então, o peso é o responsável por todo o movimento do meu sistema. Então, peso vai ser massa de A mais massa de B mais massa de C. Porque ó, esse pezinho daqui ele move meus 3 blocos, tá? Então, quem é o peso de C? 30 igual a soma das massas vezes A. Então, eu vou ter que A vai ser 30 dividido por 9. Como iria dar um número extremamente quebrado, foi que eu fiz. Ao invés de dividir, eu simplifiquei aqui por 3, o numerador e o denominador por 3. Deixei assim. Por quê? Por conta do próximo passo. Ele pede a força-tração, ó, essa traçãozinha daqui. Então, ó, a tração nesse fio entre A e B é a massa de A vezes A. Porque você pode olhar assim, por quê? Lembre-se, tração também é uma força, certo? Num plano horizontal, a tração ela sempre vai ser o produto da massa vezes a aceleração. E por que eu estou usando a massa de A? Imagine comigo, se você eliminasse o bloco B e o bloco C, se você eliminasse eles dois, quem é que aparentemente estaria movimentando o bloco A? Seria ó, essa tração. Então, por isso que aqui, a única massa que vai entrar é a massa do bloco A. Entenda que é como se esse T, ele não está unido com B, ele está apenas puxando A. Então, é uma forma que essa analogia que você pode fazer. Então, quem vai ser a tração? A massa de A, que é 3, vezes a aceleração, que está aqui. Então, ó, 3 vezes 10, 30, dividido por 3, 10 newtons, dando a alternativa A. Então, por isso que eu não fiz a divisão. Se você fizer essa divisão, quando você fizesse o produto, você iria encontrar um valor muito próximo de 10, certo? Mas aqui foi só para evitar uma divisão desnecessária, já que eu poderia fazer esse artifício, tá bom? Então, gente, essa é a resolução da nossa ficha, certo? Essa ficha de revisão e essa ficha que está disponível aí no blog. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa resolução. Para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, para qualquer alguma colocação a mais que eu não fiz aqui, deixe os comentários, tá bom? Que vai ser um prazer ler todos os comentários de vocês. E para que, no caso, vocês possam contribuir tanto com o canal no YouTube, né, o Bora Fisicar também, como com o blog, tá bom? Então, até a próxima resolução. Obrigada pela atenção e até mais.